com satisfação que eu quero chamar aqui o pastor Dorival. O pastor Dorival irá trazer a palavra de Deus para nós nessa noite, amém? O pastor Vladimir, ele esteve pregando em um acampamento no sábado e no domingo, né, pastor? Então ele trouxe a responsabilidade, e que responsabilidade, hein? Logo o culto de ceia ainda, pastor? Pastor Vladimir pegou pesado. Não. Pastor Dorival, então, vai trazer a palavra, que você seja abençoado, abra seu coração, sua mente, levante suas mãos, vamos orar pelo pastor? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida do pastor Dorival, pedimos que o Senhor toque a vida dele agora nesta noite, e que ele possa trazer a palavra que está no coração do Senhor Jesus, que a tua palavra também chegue em encontro do nosso coração, que possamos estar com o nosso coração e com a nossa mente aberta, e que possamos sair daqui transformados e renovados pela tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém? Amados, eu quero agradecer aí o pastor Vladimir por dar essa oportunidade. Na verdade, quando a gente sobe aqui no púlpito, não é fácil não. O Vladimir sabe disso. Não é fácil pregar, mas eu me lembro que a primeira vez que eu recebi a oportunidade de falar alguma coisa aqui no altar, foi pelo pastor Ednei. Ednei não era pastor ainda. Ele era superintendente da escola dominical. E eu fazia 1 ano, mais ou menos, que eu estava na igreja. E ele chegou no domingo depois da escola dominical e falou assim para mim: Dorival, traz uma palavra na escola dominical domingo que vem. E eu falei: tá bom, eu trago. Mas aquela semana eu não dormi, velho. Entendeu? Aquela semana eu não dormi, porque eu nunca tinha feito isso. E eu dei um sim para ele. E eu fiquei numa angústia, eu não dormia. Eu ia trabalhar pensando. Eu lia e não vinha nada na cabeça e eu não sabia o que falar. Mas aí, pela misericórdia de Deus, eu trouxe uma palavra para a igreja na época, falando a respeito de ser luz. Né? Ser luz para o mundo. E eu falei, inclusive, eu me lembro que eu falei que quando a gente não conhece a Cristo, é como a gente estar num quarto escuro. Né? Está num quarto escuro. Morando num lugar que você não enxerga, né? Que é tudo escuro. E de repente, né? Quando você menos espera, alguém instala uma luz. Ilumina aquele ambiente que você está. E você percebe que o ambiente que você está imundo, está sujo, porque você não enxergava aquela sujeira quando você estava no escuro. Você não enxergava, então você vivia naquela imundícia, naquela sujeira. E de repente alguém foi lá e instalou uma luz. E você percebeu quão grande que era a sujeira, daí vem aquele desespero, aquela vontade de limpar, de tirar aquela sujeira que você vivia. E assim é na vida do cristão. Quando a gente não conhece a Cristo, a gente está em trevas, está em escuridão. E de repente a luz de Cristo brilha no coração da gente. E abre os olhos espirituais. E a gente vê que a vida da gente não estava legal, que havia muita sujeira, que havia muita coisa para consertar. E a gente começa a correr atrás de consertar os erros, de acertar a vida, né, de abandonar pecado. Daí vem aquela correria, que é a correria do crente. Eu lembro que eu trouxe uma mensagem nessa direção. Mas hoje Deus me deu uma palavra, né, sobre a importância dos nossos olhos, né, dos nossos olhos. E para onde a gente tem olhado? Para onde a gente tem olhado? Né? Para onde os nossos olhos têm seguido? E
A Bíblia está cheia de texto que chama a atenção do povo, Deus chamando a atenção do povo para olhar para Ele. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente encontra um monte de texto de Deus chamando a atenção do povo. E eu separei alguns textos aqui, para a gente conversar um pouquinho, para mim conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Nós temos aqui em Números, capítulo 21, de 8 a 9, quando o povo ainda está no deserto. Saiu do Egito e ainda está caminhando no deserto. E esse povo está cansado, esse povo está enjoado, desanimado, e começa a murmurar. Esse povo começa a reclamar, a murmurar contra Moisés, a murmurar contra Deus, a blasfemar. E Deus se ira com esse povo, fica irado, e então envia serpentes. E as serpentes começam a morder o povo, e o povo começa a morrer. E naquele desespero eles correm ao encontro de Moisés, e começam a clamar. E Moisés então vai falar com Deus, e Deus fala: Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca numa haste, e bem no alto, onde todo mundo possa ver, e aquele que for mordido, for picado, ao olhar para essa serpente, será curado do veneno. E Jesus vem também falar sobre isso, que o dia que ele fosse levantado no madeiro, todos aqueles que olhassem para ele, seria salvo. E nós temos um outro texto aqui, em Crônicas, no capítulo 20, quando o rei Josafá, não era tempo de guerra, não era tempo de guerrear, e de repente vem aquela notícia que a gente recebe sem esperar, né, Vladimir? Chega alguém que dá aquela notícia legal para a gente, né? É a notícia boa que você fica alegre, né? Fala assim: ó, rei, tá vindo um povo aí, ó, numeroso, e quer guerrear com você. Quer entrar aqui, destruir vocês. Josafá foi pego de surpresa, não esperava, não contava com a guerra, não estava preparado para a guerra. E qual foi a preocupação, a primeira preocupação de Josafá? Ou a primeira atitude dele? Ele corre ao templo e vai orar, e vai buscar a Deus, e ele fala para Deus: Deus, a gente não tem força contra esse povo, a gente está preparado, mas os nossos olhos estão no Senhor. São coisas importantes para a gente, né? São coisas importantes para nós. Miqueias capítulo 7, versículo 7, traz um relato de uma corrupção grande em Israel. Faz uma declaração terrível. Ele diz assim: pereceu a terra, não há entre os homens um que seja reto, espreitam para derramar sangue, as suas mãos estão sobre o mal, o príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o melhor dele é como espinheiro, e o mais reto é como um espinhadeiro. O filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e assim os inimigos dos homens são da própria casa. Olha que coisa terrível, né, que Miqueias declara. Ele declara uma situação terrível, né, um momento que a nação está vivendo, um momento depravador. Mas depois ele diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Então, em vez dele ficar olhando para aquela situação, ele prefere colocar o olho dele diante do Senhor. O texto de Isaías, que é o texto que me chamou a atenção, Isaías 45, 22, Deus usa a boca do profeta e diz assim: olhai para mim, e sereis salvos, vós todos os confins da terra, pois eu sou o Senhor, e não há outro Deus. Deus chama o povo e fala assim: olha para mim, olha para mim.
porque eu sou o Senhor. É eu que trago salvação. E ele chama para toda, não é só para a igreja, não. Ele diz isso para todos os povos, para que o povo volte a olhar para ele. Então a gente percebe que o olho é um órgão muito importante, né? O olho a gente consegue distinguir cores, distância, altura, né? Mas o texto que nós lemos, Deus está fazendo um apelo. Deus está fazendo um apelo. Por que será que Deus pede para a gente olhar para Ele? Em todos esses textos aí. O que a gente recebe quando a gente olha para o Senhor? Né? O que nós recebemos ao olharmos para Deus? Nós temos uma passagem aqui no livro de Jó, que vocês conhecem. Jó passou por aquele momento terrível. Eu falo que, eu às vezes brinco que Jó foi injustiçado. Porque de repente Deus faz uma disputa lá com Satanás, né? Satanás entra no céu, está todo o povo de Deus adorando, entra lá para adorar a Deus, e o Satanás entra lá no meio. Vai lá. E Deus olha para o diabo, né? Olha para Satanás e fala: aí, por onde você anda? O que você está fazendo por aí? E ele fala assim: eu estou dando uma voltinha na terra. Sabe, estou olhando lá para as pessoas, né? Olhando para o Vladimir, para mim, o diabo olha, né? Olhando para o Ayrton pode não estar enxergando, mas ele está olhando, né? Daí ele fala assim: você viu meu servo Jó? Homem justo. E o diabo então fala assim: lógico, você dá tudo para ele, está rico, cheio da grana, não falta nada. Tira dele lá e vai ver se ele blasfema. Então houve uma disputa. Mas depois de Jó passar por tudo aquela luta que nós conhecemos, né, de perder tudo, perder a família, perder todos os bens, ele começa a ser confrontado com os amigos. Chega um momento que ele começa a reclamar para Deus, a falar para Deus: olha, Deus, eu sou um homem justo. O Senhor sabe que eu sou um homem justo. Eu sempre andei em integridade. Eu sempre julguei com integridade, porque Jó era um juiz. Eu nunca olhei para uma virgem. E ele começa a confrontar, e Deus fala para ele: Jó, senta um pouquinho aí, e eu vou conversar um pouquinho com você. Já que você está se achando tão justo assim, vamos conversar um pouquinho. E Deus começa a dialogar com Jó. E começa a fazer algumas perguntas para ele. Onde você estava quando eu separei as águas do mar, quando eu coloquei os lineares do mar? Onde você estava quando eu coloquei as estrelas? E ele foi falando. E Jó então, ele entende que ele não é nada. E ele vai dizer aqui essa frase que nós conhecemos, que diz assim: com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora se veem os meus olhos. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e cinza. Então, quando eu olho para Deus, eu tenho às vezes uma sensação de se humilhar. Sabe, quando tem gente que quer ver Deus, mas a gente, quando tem um encontro com o Senhor, a gente sente aquela sensação de se humilhar, de reconhecer que a gente não é nada, isso que Jó sentiu. Mas o legal de tudo isso é que, quando eu olho para o Senhor, eu também recebo transformação na minha vida, mudança na minha vida. A Bíblia diz que quando Jó realmente teve um encontro com o Senhor, a atitude dele mudou. Ele começou a orar pelos amigos. Aqueles amigos que ficavam confrontando, dizendo que ele estava em pecado, ele começou a orar. E Deus então mudou a vida
de Jó. Então, amados irmãos e irmãs, quando eu olho verdadeiramente para o Senhor, e é isso que eu e você devemos fazer, Deus muda a nossa vida. Sabe, eu fico assustado, às vezes com pessoas que passam anos na igreja e não tem mudança de vida, não tem transformação, você não vê nada acontecendo. Então eu preciso realmente ter um encontro com o Senhor, para que haja mudança na minha vida. Porque o desejo de Deus é mudar a minha vida e a sua vida. É transformar a minha vida, como Ele mudou a vida de Jó e de muitas pessoas. Segunda coisa que eu olho aqui, que olhar para Jesus transforma-me inteiramente. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, diz assim: mas todos nós, com o rosto desvendado, descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, transformar é fazer uma pessoa, alguma coisa, mudar de forma, é uma metamorfose, é transfigurar, é converter, é mudar a direção. Então, a minha vida, sabe, quando eu olho para o Senhor, e olhar verdadeiramente, falo assim, como que eu olho para o Senhor? Quando eu observo a palavra de Deus. Hoje eu não vejo Deus. Deus não está visível aos meus olhos, Jesus Cristo não está visível, mas Ele deixou a sua palavra, para que eu observe a sua palavra, e através dela, eu seja transformado. A minha vida mude, sabe, transforme de uma forma diferente. Então, amados irmãos, eu preciso olhar para o Senhor. Sabe, nós temos a mania de olhar para tantas coisas. A gente olha para as dificuldades, a gente olha para tantas coisas que estão acontecendo aí. Mas o desejo do Senhor é que os nossos olhos sejam fitos nas promessas dEle para nós. Outra coisa, Davi no Salmo 34, 5, ele registra uma mensagem maravilhosa para nós. Ele diz: olhai para Ele e sedes iluminados, e os vossos rostos não ficarão confundidos. Sabe, quando eu tiro o olho do Senhor, das coisas do Senhor, da palavra de Deus, começa a haver confusão na minha vida. O Salmo 22, 5 está escrito: em ti clamaram e foram salvos, em ti confiaram e não foram confundidos. Sabe, confundir é o mesmo que reunir sem ordem, é estar em desordem, é viver atordoado, é não distinguir as coisas, é viver atrapalhado. As pessoas que não têm a luz de Cristo vivem dessa maneira. E nós precisamos, sabe, viver não em confusão, não atrapalhado, mas precisamos viver alinhado, sabe, com a mensagem do Evangelho e com a direção de Deus para a nossa vida. É isso que precisa acontecer. Olhar para Jesus separa-nos do mundo. Separar do mundo, amado irmão, não é separar das pessoas. Tem gente que acha que separar do mundo é eu não conversar com meu irmão que não é crente, é eu deixar de ir na casa do meu parente que não é crente, é eu deixar de conversar com meu vizinho. Não é isso. Separar do mundo é separar do sistema maligno do mundo. Não permitir que o sistema maligno do mundo governe sobre a minha vida, direcione sobre a minha vida. O mundo não dita regra para crente. O mundo não dita regra para crente. A moda não dita regra para crente. O crente não vive sob as ordens do mundo. Crente vive sob a direção da palavra de Deus para a vida dele.
Então, separar-se do mundo é isso. Tem gente que fica preocupado, porque a moda diz que eu tenho que andar assim, eu tenho que andar. A moda diz que eu tenho que andar maltrapilho, eu vou andar maltrapilho. A moda diz que eu tenho que andar de chinelo de dedo agora no shopping, do shopping, eu vou de chinelo de dedo. A moda diz que eu tenho que andar de qualquer maneira, eu ando de qualquer maneira. Quem diz que eu tenho que seguir as regras do mundo? Não. A Bíblia diz que quando eu olho para o Senhor, Ele me separa disso. Eu sei discernir aquilo que é bom para mim. Eu sei discernir aquilo que é melhor para mim. Eu sei discernir aonde que eu tenho que ir. Como que eu devo andar. A maneira que eu devo entrar e sair. Porque a Bíblia me ensina. Então, quando eu olho para Jesus, eu me separo do mundo. Eu me separo das pessoas. Mas eu passo a ser uma luz a brilhar na vida delas. Então, amados irmãos e amadas irmãs, para afinar aqui essa pequena mensagem, eu faço uma pergunta para mim e para você: para onde eu tenho olhado? Para onde eu tenho olhado? Para que lado eu tenho olhado? O que eu tenho permitido que entre dentro dos meus olhos? Eu tenho olhado para as dificuldades, para os problemas, para as coisas sociais, às vezes, que não têm importância. Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que a vontade do Senhor é para que a gente olhe para Ele e que a gente viva de acordo com a vontade dEle. Não olhe mais, meu irmão. Se você tem olhado aí para esses problemas da vida, se você tem olhado para essas coisas que escravizam, passe a olhar para o Senhor. Declare a sua libertação. Jesus disse: seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A vontade de Jesus é que a gente viva liberto dessas coisas. O crente não pode viver escravizado por nada. Ele tem que viver livre de todo o embaraço. De todo o embaraço. Em nome de Jesus. Eu não sei como que você está, não sei como tem sido a sua vida, mas eu quero dizer para você que a vontade do Senhor é que você viva de uma forma que glorifique o nome dEle. Nós vamos tomar a Santa Ceia. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia de a gente comer o pão, beber o cálice. E esses elementos aqui, eles mostram para nós que Jesus não morreu à toa. E que Ele não ficou no Calvário. E que Ele não ficou naquela sepultura. Que Ele ressuscitou justamente para que eu possa ter essa libertação do qual eu preciso. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar agora. E eu queria que você pensasse para quem você está olhando. Em que você está olhando? Talvez você entrou aqui hoje com algum problema, com alguma dificuldade. E o Senhor está convidando você a olhar para Ele. E entregar esse problema, essa dificuldade nas mãos dEle. É Ele que muda a nossa história. É Ele que transforma a nossa vida. Ele mudou a vida de todos esses homens. Paulo teve uma vida transformada porque olhou para o Senhor. Jó também porque olhou para o Senhor. Outros, muitas pessoas, inclusive nós. Mas às vezes, amados irmãos, a gente esquece de olhar para o Senhor e começa a olhar para as outras coisas. Então, em nome de Jesus, se você quiser ficar em pé comigo,
Vamos ficar em pé e vamos orar. Pense um pouquinho. Você veio aqui hoje nesse culto. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui porque você não tinha o que fazer. Você veio porque você queria algo mais do Senhor. E Ele tem para te dar. Então nós vamos orar. Coloque a sua vida aí nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. E se você tem algum problema que está te incomodando, te tirando a paz, te impedindo que você olhe para o Senhor, se você está tendo alguma dificuldade de ler a palavra de Deus, tem gente que não consegue ler a palavra de Deus, está preso. A Bíblia fica a semana inteira lá e ele só abre quando vem aqui. Se você tem alguma dificuldade para orar, não é vergonha não. Isso é amarra. Jesus veio para te libertar. O inimigo está impedindo que você olhe para Ele, que você olhe para a sua palavra. Coloque isso na presença de Deus. Coloque isso nas mãos do Senhor. E Ele vai te dar a força para você começar a buscar o mais. Às vezes a gente passa a semana inteira sem ler um texto da palavra de Deus. Às vezes passa a semana inteira e a gente ora 1 minuto, 2 minutos. Jesus está dizendo: olha para mim, eu te liberto, eu te dou força. Tem gente que não tem dormido por causa de problemas, não consegue dormir. Eu quero dizer para você que Jesus tem poder para te libertar de tudo isso. Em nome de Jesus. Vamos orar. O altar está aqui, se você quiser se colocar no altar, você fica à vontade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, glorificado seja o Teu nome. Pai, nós estamos em culto, estamos em celebração, e eu creio, meu Deus, que o Senhor está no meio de nós. E eu sei, meu Deus, que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração é porque o Senhor sabia que tem gente, tem irmãos aqui que precisavam talvez ouvir isso. Mas Deus, ouvir somente não é o suficiente. É preciso, meu Deus, que o Teu Espírito Santo esteja agindo, trazendo libertação, fazendo, meu Deus, essa transformação. Tem lares, meu Deus, que estão em guerras, em conflitos. Pai, tem lares que não tem mais harmonia. Tem vidas, meu Deus, que não conseguem olhar mais para o Senhor e estão olhando para as dificuldades, para os problemas, para as lutas, para os medos, e estão deixando de olhar para o Senhor. Pai, eu quero que o Teu Espírito Santo traga luz sobre esses olhos, para que possam Te ver, para que possam, Pai, enxergar, meu Deus, as coisas maravilhosas que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que a esperança, que a fé seja aumentada a cada dia. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus.
pastor Vladimir vai ministrar a ceia, vai estar consagrando os elementos. Quero pedir que ele suba até aqui. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Eu não podia ministrar ceia sem que antes fizesse um convite. O texto dessa noite nos exorta a olharmos para Ele. Eu não sei se você notou, mas o texto que foi citado de Isaías 45, Deus através do profeta disse: olhar para Ele e vocês serão salvos. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um libertador. E Jesus é este que nos salva. Jesus é este que nos liberta. E talvez você tenha entrado aqui sem essa convicção de que Jesus é o teu Salvador, sem essa convicção de que Jesus é o teu libertador. Ontem eu falava sobre um dos juízes que houve em Israel, e na época dos juízes, enquanto o juiz estava vivo, o povo olhava para ele, via sua fé e servia a Deus. Mas quando o juiz morria, o povo logo se esquecia do Senhor. E foi assim por 365 anos de história. Enquanto o juiz estava vivo, o povo olhava para Deus. Quando o juiz morria, o povo deixava de olhar para Deus e olhava em outra direção. E sabe qual é o ensinamento dos juízes que morriam? De que nós precisamos de um juiz que não morre. Nós precisávamos de um Salvador eterno. Nós precisávamos de um libertador que não morresse. E amados irmãos, querido amigo e amiga, Jesus é este Salvador eterno, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para nos salvar, para nos libertar por toda a eternidade. Louvado seja o seu nome. A única coisa que você precisa fazer é olhar para Ele e experimentar a salvação que provém dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, se você entrou aqui nessa noite e nunca olhou para Ele de uma maneira definitiva, Isaías 45 diz: olhar para Ele, seja salvo até os confins da terra, porque Ele diz: não há outro além de mim. Que nessa noite você possa olhar para Ele exclusivamente e desfrutar da salvação que só Ele pode nos dar, só Ele pode nos oferecer. Existe alguém aqui que nessa noite tem o desejo de olhar só para Jesus e fazer desse Jesus o seu libertador, fazer desse Jesus o seu único e suficiente Senhor? Alguém aqui que está aqui hoje e queira olhar para Ele de uma maneira definitiva? Eu preciso fazer esse convite. Você não pode ir embora sem ter um Salvador eterno. Eu preciso fazer esse convite e dar oportunidade a quem sabe você que nunca olhou somente para Ele e hoje queira fazer isso, fazendo desse olhar também uma confissão para a sua salvação. Existe alguém aqui? Todos já olhamos para Ele? Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Eu quero convidar os diáconos, as diaconisas, para que venham aqui. Que bom saber que todos nós temos em Jesus o único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. E Deus, vocês irão dizer, isso é a salvação de Deus para as nossas vidas. Então hoje, na ceia, nós somos desafiados a olhar para a cruz do Calvário, o lugar onde o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi imolado. Você e eu somos convidados a olhar para a cruz do Calvário e ver ali Jesus sendo ferido, esmagado, moído, não porque Ele pecou, mas por causa dos nossos pecados, Ele se fez pecado. E à medida que o seu sangue foi vertido na cruz, e à medida que o seu sangue foi derramado, este sangue foi derramado para a remissão dos meus pecados e dos seus pecados. E à medida que nós olhamos para Ele, nós somos purificados dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos.
Vamos orar, vamos consagrar os elementos neste momento. Pai eterno, nós somos gratos ao Senhor, porque um dia nós pudemos olhar para a Tua face. Ah, meu Deus, muito obrigado, porque como foi falado nessa noite, quando nós olhamos para o Senhor, o nosso rosto fica iluminado, iluminado por causa da Tua glória, iluminado por causa do Teu poder. E nessa noite, mais uma vez, queremos encontrar o Teu olhar de amor e misericórdia, aquele mesmo olhar de amor e misericórdia que Pedro, depois de ter negado o Senhor, encontrou. A Tua palavra diz, quando ele olhou para o Senhor depois do galo cantar, ele encontrou no Teu olhar perdão, ele encontrou no Teu olhar misericórdia, ele encontrou no Teu olhar a absolvição do seu pecado. Que nessa noite também os nossos olhos encontrem os Teus olhos, e o olhar de misericórdia inunde o nosso coração, e dando a nós a convicção de que os nossos pecados foram perdoados quando olhamos para o Senhor. Que nesse momento, Senhor, seja consagrado a Ti os elementos que nos remetem a esse sacrifício. Ah, meu Deus, que o pão seja consagrado ao Senhor, e a partir desta oração, este pão seja símbolo do Teu corpo. Que este cálice que está aqui diante de nós, a partir desta oração, seja símbolo do sangue de Jesus que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. E quando comermos do pão e bebemos do cálice, possamos ser participantes do abençoadíssimo corpo e sangue do Senhor, e recebemos assim, ó Deus amado, os benefícios deste sacrifício maravilhoso que por nós foi feito no Calvário. Consagramos os elementos do pão e do cálice, consagramos antes de qualquer coisa o nosso coração e a nossa vida ao Senhor. A ceia não é o lugar do santo, a ceia é lugar para pecadores que estão arrependidos. Por isso nessa noite, meu irmão e minha irmã, se você está arrependido dos seus pecados, necessitando de um Salvador, a mesa está pronta e preparada para que você se aproxime, tome do pão, tome do cálice e seja por ele abençoado, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, Senhor. Enquanto nós adoramos a Deus, o Ministério da Diaconia vai levar até você o pão, levar até você o cálice, e que você possa se servir, você possa aguardar, para que depois de todos serem servidos, possamos desfrutar em comunidade, juntos, do pão e do cálice em nome de Jesus. A mesa é do Senhor, não é da Igreja Metodista. Se você está aqui nos visitando nessa noite, e está em comunhão com a sua igreja, em comunhão e em paz com Deus, você é convidado a participar dessa mesa, porque ela não é exclusivamente da Igreja Metodista, ela é a mesa do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Nós estamos liberados então para levar a vida ao povo, enquanto nós adoramos ao Senhor, falando de um ousado amor, em nome de Jesus.
servindo na ceia do Senhor. Talvez até dentro da nossa casa, tem alguém que entra no mesmo ponto do Cristo e não está servindo, não está sendo servido. Então, que nesse momento que vamos tomar a ceia, eu sempre penso nisso. Quantas pessoas que nós conhecemos que ainda não têm o privilégio de tomar a ceia e participar da vida? Isso gera em nós uma motivação de orar por essas pessoas, de tentar alcançá-las para trazer aqui para o reino, para que elas possam também ter o mesmo privilégio que nós de participar dessa ceia abençoada e maravilhosa. Amém? Nós que estamos aqui, tendo na mão os elementos, fechemos os nossos olhos e pela fé olhe para o Calvário e veja ali Jesus crucificado. Aquele lugar não era dele, aquele lugar era meu, aquele lugar era seu, mas porque ele ousadamente nos amou, ele resolveu enfrentar aquele lugar meu e o seu. E porque ele fez isso, hoje nós temos vida plena e abundante. E porque ele fez isso, não há pecado, não há mancha, não há mácula nas nossas vidas, porque fomos purificados pelo precioso sangue do Senhor. Aquilo que nos separava agora nos une, o sangue do Cordeiro. Aquilo que nos afastava agora nos aproxima, o sangue da sua cruz. Antes não tínhamos comunhão, estávamos sem Deus no mundo, alheio às promessas, mas agora nós fomos reaproximados pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado no Calvário, com alegria, com temor e com tremor. Coma do pão e se alimente pela fé, no nome do Senhor Jesus. Depois de cear, beba do cálice e sinta a purificação do seu espírito, da sua alma, no nome bendito de Jesus de Nazaré. Você pode levantar suas mãos que foram libertas. Eu posso levantar a minha mão porque as algemas do pecado caíram. Eu posso levantar mãos santas porque elas foram purificadas. Eu posso abrir os meus lábios antes envolvido na mentira, antes com os meus lábios servindo o inimigo, mas agora os meus lábios contêm hinos de louvor e adoração ao Deus eterno. Aleluia, Senhor, você pode dar de júbilo e alegria, você pode
de Deus, o nosso Pai Celestial, que a graça regeneradora e salvadora de Jesus Cristo, o bendito Filho de Deus, o nosso Senhor e adorável Salvador Jesus Cristo, que a sublime comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo, sim, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre a sua vida, repouse sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra e sobre nós, esteja de hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que esse mês você possa investir na vida de alguém, falando do amor do Pai, repartindo a boa nova da salvação. Que o mês de março seja um mês feliz e abençoado, em nome de Jesus de Nazaré. Amém.